Antes de mais, subscreve o canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários. Algo se está a passar dentro do FC Porto que poucos ousam revelar. Não é apenas sobre resultados ou contratações. Há uma sensação quase conspirativa nos bastidores do Dragão. Fontes internas, próximas da estrutura do clube, garantem que a atual fase pode redefinir por completo o futuro imediato da equipa. O que parecia ser uma série de contratempos normais de uma época desportiva transformou-se numa cadeia de acontecimentos que, se não forem geridos com atenção, poderão ter consequências devastadoras. E a questão central não é apenas futebolística. Toca a decisões estratégicas e, sobretudo, à integridade física dos jogadores que, nos últimos tempos, têm enfrentado um verdadeiro turbilhão de problemas de lesões. O jogo frente ao Nacional, na quinta jornada da Primeira Liga, revelou um FC Porto pressionado e a lutar contra algo que transcende o campo. Francesco Farioli, numa declaração que chocou muitos adeptos, afirmou: "Sabemos que, infelizmente, com o calendário dos últimos anos, não só no FC Porto, mas é uma epidemia no futebol profissional, temos tido algum azar com estas lesões. Vamos falar com o presidente e com o clube para ver se podemos fazer algo para ajudar a equipa para o próximo período." Reparem bem, o próprio treinador admite que a situação é grave o suficiente para envolver diretamente o presidente. E isto não é um mero formalismo. No FC Porto, cada palavra de Farioli carrega um peso significativo. Este é um sinal de alerta que, internamente, já está a gerar discussões acesas. A sequência de lesões não é normal. Neuen Pérez sofreu uma ruptura total do tendão de Aquiles, um tipo de lesão que poucos jogadores conseguem superar sem um processo exaustivo e doloroso. Pedro Emanuel, antigo jogador do clube e agora treinador na Arábia Saudita, viveu o mesmo pesadelo há quase 2 décadas. Recorda que os primeiros dias são os mais difíceis e que a recuperação exige não só força física, mas também mental. É sempre aquele momento que qualquer jogador não quer que apareça, mas quando aparece, temos de encontrar uma solução, afirmou. O detalhe alarmante é que, ao contrário do passado, o FC Porto enfrenta agora várias lesões em simultâneo. 4 jogadores com problemas nos joelhos, William Gomes e Luke de Jong em tratamento e Martim Fernandes ainda condicionado. Uma verdadeira dança de incógnitas que obriga Farioli a gerir a equipa com recursos cada vez mais escassos. Dentro do clube, a conversa já não é apenas sobre resultados, é sobre sobrevivência. Farioli percebeu que não basta gerir jogos ou treinos, mas é imperativo ter uma abordagem estratégica sobre a gestão física de toda a equipa. E há sinais de que decisões importantes estão prestes a ser tomadas. Fontes próximas do clube adiantam que estão a ser avaliadas medidas que vão desde alterações na metodologia de treino até intervenções médicas e reforço do plantel. O clima é de urgência e, segundo insiders, já existem reuniões previstas com a administração para redefinir prioridades. O FC Porto encontra-se numa encruzilhada entre manter a estrutura atual ou arriscar mudanças profundas que podem definir a época. Mas o que realmente preocupa os adeptos é o timing das lesões. Neuen Pérez, por exemplo, sofreu o golpe num momento crucial, deixando um buraco enorme na defesa. Pedro Emanuel, que poderia colmatar a lacuna, só está a regressar de forma condicionada. E os restantes defesas? Também a contas com limitações. É uma verdadeira teia de incertezas que coloca Farioli numa posição quase impossível. Como montar uma equipa competitiva quando as peças essenciais estão debilitadas ou ausentes? O impacto psicológico também não pode ser ignorado. Jogadores experientes como Luke de Jong e William Gomes precisam não só de recuperação física, mas também de manter a motivação e confiança. Cada treino, cada sessão de fisioterapia torna-se um teste de resistência mental. Pedro Emanuel sublinha a importância do apoio psicológico. Cada dia é um dia, o processo é lento e, por isso mesmo, há que estar muito focado e bem apoiado para que, nos momentos de fraqueza, tenhamos sempre suporte. Quer seja familiar, quer seja profissional. A mensagem é clara. Recuperar um jogador não é apenas consertar um músculo ou tendão. É reconstruir a confiança e resiliência que a lesão destruiu. E há mares. Internamente, circulam rumores de que o clube poderá explorar soluções alternativas no mercado de transferências, mas sempre com cautela. Não se trata apenas de trazer alguém para preencher uma posição, mas de garantir que o perfil do jogador se encaixa na filosofia de Farioli e na dinâmica do plantel. Segundo fontes próximas, existem contactos discretos com alguns agentes europeus, mas tudo ainda embrionário e protegido por uma cortina de confidencialidade rigorosa.
Qualquer avanço precipitado poderia criar a instabilidade dentro do balneário, algo que Farioli e André Vilas-Boas, diretor desportivo, parecem determinados a evitar. Os adeptos, por sua vez, percebem a tensão. O Dragão tem assistido a jogos menos convincentes e a percepção externa muitas vezes não compreende a gravidade do que se passa internamente. O FC Porto não está apenas a lutar contra adversários em campo, está a lutar contra o tempo, contra lesões inesperadas e contra a pressão de manter a nível competitivo da equipa. Cada vitória mínima, como 1-0 sobre o Nacional, é celebrada, mas a sensação nos bastidores é que apenas estamos a arranhar a superfície do que poderá ser uma reestruturação profunda. Há ainda um elemento que aumenta a intriga: a comunicação do clube. Farioli e Vilas-Boas têm mostrado uma estratégia de informação controlada, deixando no ar pistas, mas sem confirmar nada. É uma dança de transparência parcial, onde cada palavra é pesada e cada gesto interpretado. Fontes próximas garantem que este clima de mistério é deliberado para que os adversários não percebam a extensão das dificuldades. Mas entre os corredores do Dragão, o clima é de alerta máximo. A grande questão é: o que vai acontecer nos próximos meses? O FC Porto tem de equilibrar urgência com paciência, tomar decisões estratégicas sem expor fragilidades e, sobretudo, recuperar jogadores essenciais antes que a competição se torne ainda mais exigente. Um erro ou atraso poderá ter consequências diretas na luta pelo título, mas também na moral do plantel e na confiança do treinador. Estamos a falar de um momento decisivo que pode mudar completamente os rumos da temporada. Se há algo que este momento prova é que o futebol vai muito além do que se vê na televisão. As histórias que ninguém conta, os bastidores, as decisões estratégicas, o cuidado com cada detalhe físico e psicológico, tudo isso define uma equipa. E no FC Porto, a sensação é que estamos prestes a assistir a uma mudança estrutural que poucos previram, mas que todos irão sentir. No fundo, o que o FC Porto está a viver neste momento é uma prova de resistência, de estratégia e de visão. E se tudo correr como algumas fontes internas prevêem, poderemos estar à beira de ver uma equipa reinventada, mais sólida, mais resistente e capaz de enfrentar qualquer desafio que surja pela frente. Mas para isso, Farioli e a administração precisam de agir rápido, de forma precisa e, sobretudo, com a convicção de que estão a tomar decisões que moldarão o futuro imediato do Dragão. Subscreve o canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários. O que se passa dentro do FC Porto pode mudar tudo.